Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, fugindo um pouquinho da rotina, estaremos aprendendo a fazer essa meia aqui no tamanho adulto, tá? Eu vou fazer essa aqui no vídeo com vocês, que é um tamanho 37, mas não se preocupe que você vai conseguir fazer qualquer tamanho de meia a partir dessa mesma aula. Para isso, eu deixei na descrição do vídeo o número de correntes que você vai iniciar para cada tamanho, do 34 até o 40. Se você quiser fazer tamanhos maiores ainda ou menores, é só acrescentar duas correntes para tamanhos maiores, tipo 41. Vou acrescentar mais duas correntes a partir da 40. E para fazer tamanhos menores que 34, também mesma coisa. Então, você vai conseguir fazer tanto infantil quanto para tamanhos maiores que 40, tá? Só seguindo essa lógica aí de duas correntes a mais para cada tamanho. Bem, deixei certinho aqui para vocês na descrição do vídeo. A aula é feita carreira por carreira, tá? Para que você consiga acompanhar a aula todinha fazendo o seu tamanho. Se você já gostou da nossa aulinha, do modelinho de meia que eu vou estar passando para vocês, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, gente. E seja muito bem-vindo, tá? Já vou passar a lista de materiais para vocês e mostrar aqui para vocês diferenças de materiais. Ó, essa meia eu fiz com o fio ABC, é um fio de bebê que eu gosto mais para meia porque é um fio mais leve, fino, tá? Esse aqui foi aquele Petit Bebê da Pinguim, que foi a minha preferida. Ela é muito macia e dependendo da espessura do fio, trabalhando com a mesma agulha, que eu já vou passar para vocês, vai ficar um pouco mais fina, mas só que estica tanto que isso aqui cabe em pé gordo, pé magro, pé estreito, pé mais largo, entendeu? Pode ficar tranquilo que vai dar certinho, tá? Essa que eu fiz pra mim, ó, gente, ficou uma delícia, vocês não têm noção, e fica perfeita no pé, perfeita, eu amei. Se você trabalhar com fio mais fininho, tipo esse aqui, dá pra você usar essa meia com tênis, com calçado fechado, com pantufa, tá? Que ela não faz muito volume. Agora, dependendo, por exemplo, desse aqui, o ABC já é um fio um pouquinho mais grossinho, tá? Ele fica, tá vendo a diferença, ó? Mesma quantidade de carreiras. Olha só, ele já fica maiorzinha a meia, tá vendo? Porque tem mais volume, gente, falei tanto, tá vendo? Perdão. Mas enfim, é isso, tá? Queria mostrar a diferença para vocês. Procure fazer com fio mais fino, usando a mesma agulha que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ou a que você tiver preferência, que dê assim um caimento bem fofinho, bem larguinho, tá? Porque essa meia ela precisa ficar bem elástica, então se precisa trabalhar com uma agulha com um calibre mais grosso, né? Não precisa, se você usar uma agulha muito fina, não vai ter esse caimento aqui, não vai dar essa elasticidade e nem a maciez que é a intenção de que fique essa meia. Use então o fio da sua preferência, repetindo novamente a palavra, fios mais finos. Essa aqui eu fiz de teste, é uma meia cano curto, ficou maravilhosa também. Eu fiz com o fio Bella, com essa agulha, mesma agulha aqui, que eu já vou mostrar para vocês, a 5 milímetros, que eu usei para fazer todas essas aqui, tá? E ficou muito bom, eu gostei, tá? Da minha meinha cano curto. Já tenho que finalizar ela, ó, e já vou fazer o outro pezinho. Já mostrei a agulha que eu utilizo para fazer, ó, é a número 5. Vou utilizar essa aqui, ó, a 3, somente para passar o Lastex. Sim, tem Lastex na meia, ó. Fica, gente, maravilhosa essa meia, tá? Não tô querendo exagerar aqui não, tá? É maravilhosa mesmo. Eu me surpreendi com o resultado. Vamos precisar da agulha de tapeçaria, tesoura, marcador ou pedacinho de linha. É muito, mas muito importante. Vamos utilizar praticamente durante toda a confecção da nossa meia. Então, é bom você ter ou um pedacinho de linha de cor diferente, ou o marcador mesmo, que é muito bom também. O fio que eu utilizei foi esse aqui, Bebê Todo Dia Anti-Peeling.
não faz, a ideia é que não faça aquelas bolinhas, tá? Esse fio aqui, a ABC, eu fiz uma meia de amostra. Eu não vou mostrar aqui pra vocês que tá longe, mas ela deu muita bolinha, tá? Não, nem usou direito e já deu bolinha. Esse aqui eu ainda não experimentei, é esse anti-peeling. Essa aqui eu acredito que é o fio Petit Bebê, eu acredito que vai dar bolinha também. Ainda não usei porque eu queria mostrar ela bonitinha aqui pra vocês. Bem, então, esse fio aqui, voltando a falar que eu utilizei na aula, é da Cisne, da Coates, né? Ele é 100% acrílico, anti-peeling, tem 100 gramas, dá pra fazer tranquilamente 2 pares de meia. Eu não pesei ali pra saber quanto que eu gastei, mas vai dar tranquilo, tá, gente? Mas o que, gente? A Tex é 300, tá? Se você conseguir uma Tex menor, de um fio de lã, assim, menor, vai ficar muito maravilhosa a sua meia. Segue aí meu conselho que você vai se dar bem. Gente, vamos precisar de Lastec, tá? Lastec de sua preferência, marca de sua preferência. Eu vou usar o rosinha, né, pra combinar. Tem esse maiorzão, mas você pode usar esses pequenininhos também, que dá muito certo, tá? Vai dar e vai sobrar aí. Bem, então acredito que eu passei toda a lista de materiais para vocês. E é isso. Então vamos para nossa aulinha. Para iniciar a nossa meia, eu vou deixar um pedacinho de linha assim grande para eu fazer uma costura depois lá na frente da meia. Eu vou fazer o nó inicial e um total de 77 correntes, obedecendo, respeitando a largura aqui da agulha. Não precisa puxar, trabalhe com a mão bem folgada, o fio folgado na sua mão. Só segura, né, direitinho para trazer, deixar ele vir até a agulha. Então, não precisa de apertar o seu ponto, ó. As correntes ficam bem folgadinhas mesmo. Vai ficar da largura do cano aqui da nossa agulha. Já tenho aqui a quantidade de pontos de correntes para o tamanho que eu estou fazendo. Você vai ter aí ou menos ou mais correntes que eu. Então, agora nós vamos nos atentar somente a parte, que a parte do cano vai ser igual e aqui vai ser diferente. Então, não se preocupem durante a receita, onde tiver modificação, eu vou estar mostrando para vocês. Você pode seguir do mesmo jeitinho que eu estou fazendo para fazer o seu tamanho aí. Então, seguindo aqui com a receita, vamos então, após concluídas as correntes, vamos saltar a primeira corrente e trabalhar um ponto baixíssimo para cada corrente seguinte. Pulando a primeira corrente, vem na segunda, entra dentro dela e faz um ponto baixíssimo. E assim, eu repito em todos os pontos correntes seguintes, tá? Em todas as correntinhas seguintes. Eu já volto. Lembrando, trabalhe folgado, respeitando, ó, vai ficar bem abertinho mesmo. Na espessura do cano da agulha. Respeite isso para você não ter problema depois, para entrar aqui entre as laçadinhas de cada pontinho para você trabalhar novos pontos, tá? Então, não faça apertado de jeito nenhum, folgado, folgadinho mesmo. Eu vou dar apenas um exemplo aqui para vocês. No caso da minha 37, eu fiz 77 correntes. Quando eu pulo uma correntinha, eu vou diminuir. No total, no caso, eu fico com 76 pontos, porque eu pulei uma corrente aqui, tá bom? Então, não vou ficar com 77 pontos baixíssimos, não. É só isso, para você vai ficar com uma quantidade a menos também, um pontinho a menos. No caso fosse 71, você ficaria com 70 pontos no total. 71 correntes, 70 pontos no total. 73 correntes, 72 pontos baixíssimos no total, tá bom? Só isso. Agora, para a gente iniciar a próxima carreira, nós vamos fazer uma corrente, vira sempre assim, ó. Nesse lado onde tem
o lado da sua mão esquerda, ó. Usa ela como referência, vira assim, tá bom? E aí, a sua correntinha vai ficar assim e sua linha pra lá, direitinho. Vai pular a correntinha que você fez entrar aqui no meio do ponto baixíssimo da carreira anterior, pegando aqui como se fosse trabalhando no meio das duas alças, tá? E vamos fazer mais um ponto baixíssimo e repetindo isso nos demais pontos. Tudo bem. Com bastante cuidado para você não pegar a alcinha errada aí. Ó, virando, você vai ficar assim, desse jeito, ó. Essa alcinha de baixo você não vai usar, só essa aqui do meio, no caso que aparentam ter 3 alcinhas, você vai usar essa do meio. E assim vai fazer a sua carreira. Só nessa segunda aqui que pode causar um pouquinho de confusão. As demais vão ficar mais claras, vocês vão ver. Bem, então eu vou concluir a minha segunda carreira, iniciar a terceira e a quarta com vocês depois, tá? Nós vamos fazer 4 carreiras somente de ida e vinda. Já volto. Olhem, e aqui, ó, no finalzinho, o nosso último pontinho fica assim. Aí, você vem com cuidado e faz mais um ponto baixíssimo aqui. Ou melhor, um ponto baixíssimo em cima do ponto baixíssimo da carreira anterior. Então, já temos 2 carreiras. Para iniciar a terceira, uma corrente, sempre virando para esse lado aqui da mão, ó, esquerda. E aí, vai pular a primeira corrente e fazer o ponto baixíssimo, sem apertar essa primeira corrente aqui, tá? Esse primeiro ponto. E aí, vai seguindo, ó, pegando na segunda alça ou no meio do ponto baixíssimo da carreira anterior, bem assim, ó. Então, assim eu vou seguindo até o final da minha carreira. E finalizando aqui o nosso último ponto da carreira 3. Prontinho. Iniciando carreira 4. Vamos fazer uma corrente, vira assim. E aí, pula a corrente, inicia novamente mais uma carreira, repetindo a mesma quantidade de pontos da carreira anterior, pegando aqui, ó, no meio do ponto baixíssimo, ou como se fosse trabalhar apenas a alça de trás, ó, dessa forma. Eu já volto. Pronto, finalizada a carreira 4. Nós vamos agora fazer uma corrente, virar o trabalho e repetir para todos os tamanhos, tá? A mesma quantidade de pontos que eu vou deixar aqui no início, para formar o caninho da nossa meia. Lembrem que é igual para todos os tamanhos, então você vai fazer a mesma quantidade de pontos que eu fizer aqui agora, que eu passar para vocês. Então, nós iremos tecer 35 pontos baixíssimos, pulando o primeiro, iniciando aqui perdão, gente, pulando a corrente, tá? Você vai pular a corrente e vindo aqui já direto no primeiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo, seguindo assim até ficar com 35. Já tenho 2, 3 e aí contando até 35. Prontinho. Fiz os 35 pontos baixíssimos e agora nós vamos começar a fazer as diminuições. Vamos entrar dentro dos próximos 3 pontos dessa forma, ó, como se fosse fazer aquela diminuição de ponto baixo, ó, no segundo e dentro do terceiro ponto, assim. Agora a gente busca o fio, passa direto nas 4 alcinhas que você tem aqui, tá? Passou direto. Ficou assim dessa forma. Eu vou repetir, tá? Então, nós vamos
pegar as 3 alcinhas dos 3 próximos pontos, ó. 1, 2, 3. Fica com 4 alças na agulha. Então, agora você laça a agulha e passa o fio por dentro das 4 alcinhas. Vai pegar o seu marcador ou pedacinho de linha, vai colocar exatamente nesse ponto, marcando na alça de trás. E aí, nós vamos, na alça de trás ou nas 2 alças, tanto faz, tá? Agora, nós vamos pegar no próximo ponto, ó, e continuar fazendo nossa carreira, só que nós vamos deixar sobrando 4 pontinhos aqui no final, tá? Eu não vou passar a quantidade de pontos para não te embolar. Você só se liga aí nessa parte, tá? Que tem que deixar 4 pontos. Vai ser igual para todo mundo. Já volto. Prontinho, temos aqui 4 pontinhos sobrando. Vamos fazer agora uma corrente, vira o trabalho. Aqui nós estamos fazendo diminuição para não deixar essa parte aqui da frente, ó, muito aberta. Facilitar depois a nossa costura aqui, não ficar com muito excesso de fio, tá? Então, aqui a gente vai fazer algumas diminuições, ó. Vai ficar assim, deixa eu mostrar na outra. E piorou. Fica assim, ó, tá vendo? Tipo umas diminuiçõezinhas aqui no meio, ó. Fica a carreira até aqui, aí aqui, tá vendo? Fica mais fininho, fica tipo uns triângulozinhos. Vocês vão entender na de vocês, tá? Então, fiz a corrente, virei a minha peça daquele mesmo modo que eu já ensinei pra vocês, tá? E aí, vamos iniciar a carreira, pulando a corrente e fazendo ponto sobre ponto, a partir do primeiro ponto, um ponto baixíssimo. Chegando aqui, ó, um ponto antes da diminuição, eu vou parar, tá? Eu vou parar nesse ponto, faltando um antes da diminuição. Sempre farei assim, tá? Sempre. Então, aqui, fiz a carreira até um ponto antes da marcação. Agora, eu vou iniciar a diminuição tripla de novo, tá? Essas diminuições é que formam o calcanhar. Vai formar essa partezinha aqui, tá? Então, aqui, ó, entro nos 3 próximos pontos, pegando somente a alcinha de trás, ó. Pode retirar o marcador. Agora, passo o fio por dentro das 4 alças que ficaram. E aí, você vai marcar novamente nessa mesma diminuição, sempre assim, tá? E dar sequência à sua carreira até o final. Agora, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão saber quantas carreiras já tem aí. Olha, se baseando pela parte do cano, você pode contar por aqui que é mais fácil. Você vai achar aí, ó, essa primeira carreira que nós fizemos, fica somente uma alcinha de pontos. Aí as demais são compostas por, que fica com essas correntes aqui formadas, que tem 2 carreiras aqui, ó. Então, ignora sempre essa primeira aqui que tem uma alcinha, porque ela pertence à primeira carreira. Não conta como carreira não, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a corrente formadinha. Então, aqui eu tenho 2. Se você quiser, você pode puxar assim, ó. 2, 4 e 6, tá? Então, aqui eu tenho 6 carreiras. Se eu tivesse mais uma carreirinha com uma alcinha aqui só, ó, do ladinho dessa, eu vou mostrar pra vocês quando eu concluir a próxima carreira. Aí você contaria essa alcinha sozinha como mais uma carreira. Então, seriam 7, tá bom? Eu já vou mostrar pra vocês. Finalizei aqui a minha carreira número 6. Deixa eu virar aqui para eu fazer uma corrente. Vira o trabalho, essa é a parte do cano, ó. Eu vou descer pontos baixíssimos até faltar um aqui, tá? Um antes da marcação. Ó, então, iniciei normalmente a carreira como eu já ensinei para vocês, sempre pulando a corrente. E aí, quando tiver faltando um pontinho,
antes da marcação e eu volto. Só para confirmar aqui com vocês, ó, que nós temos 7 carreiras, então aqui, ó, temos, ignora essa primeira, aqui onde tem uma alcinha só, no caso aqui, ó, e vamos para essa que tem as duas, ó, 2, 4, 6, e olha só como fica uma alcinha só. Temos 7 carreirinhas aqui, contando com essa nova que nós estamos fazendo, tá? Prontinho, aí eu vou fazer a mesma diminuição. Como eu disse que eu iria fazer carreira por carreira, então eu vim aqui fazendo a diminuição, transfere o marcador para essa diminuição e segue aí nos próximos pontos, fazendo ponto sobre ponto, até chegar nesse último pontinho aqui, tá? Aí eu vou voltar pra gente andar mais 2 pontinhos aqui. Eu vou mostrar como que nós vamos fazer. Eu já volto. Pronto. Agora, chegamos no último ponto. Vamos descer, ó, pro próximo ponto daqueles 4 que nós deixamos e fazer 2 pontos baixíssimos nos próximos 2 pontos, ó. 1, 2. Aí aqui sobram 2 pontos sem fazer. Uma corrente, vira o trabalho. E aí vamos iniciar novamente pontos baixíssimos até faltar um pontinho antes da marcação. Eu já volto. Aqui é só você dar sequência, tá? Os pontos normal. E aí, vamos fazer a nossa diminuição. Lembrando que estamos na carreira 8. Diminuição feita, transfere o marcador e segue a partir do próximo ponto em pontos baixíssimos, até chegar lá no finalzinho da carreira. Já volto. Feito o último pontinho, uma corrente, vira. Iniciamos agora a carreira 9. Volto quando eu tiver um ponto ali, faltando para um ponto antes da marcação, tá? Vamos fazer a nossa diminuição, pegando nas 3 alcinhas dos pontos seguintes, dos 3 pontos seguintes. E puxando o fio, passando direto pelas 4 alças, transferimos agora o marcador. Coloca na alça de trás para facilitar aí. E continua com pontos baixíssimos. Vou continuar até chegar aqui, ó, nesse último pontinho que nós temos aqui. Antes do nozinho, ó, dessa laçadinha que fica assim, sempre tem um ponto, tá? Então, preste atenção, dá uma puxadinha que você vai conseguir ver ele melhor. Já volto. Pronto. E agora, vamos andar mais 2 pontos, ó, preenchendo aqui aqueles 4 que nós deixamos. Agora, vamos terminar a nossa carreira ainda até o final. Prontinho, uma corrente, vira o trabalho, iniciando a carreira 10 agora. Vamos fazer pontos baixíssimos até um antes da marcação. Diminuição. E transferimos o marcador, vamos concluir a nossa carreira até lá no finalzinho. Vou mostrar o último pontinho para vocês também aqui, tá? Nessa última carreira, como que ele fica. Já volto. Para fazer o último pontinho, a gente sempre dá uma ajeitadinha, ó. Sempre tem esse nozinho aqui no final, ó. Nozinho ou laçadinho assim, passando na vertical. Olhem, aí aqui, ó,
abaixo do nozinho, você vai ter uma e duas laçadinhas. Você vai identificar ela certinha. Se você pegar e puxar assim, ó, você vai ficar com a peça mais esticadinha e você vai conseguir pegar a laçadinha de baixo. Pronto. Vamos iniciar agora a nossa carreira 11, descendo pontos baixíssimos após pular a corrente, ó, na segunda alça. Não faz esse primeiro ponto apertado, para você não ter dificuldade de fazer o último pontinho quando você voltar com a carreira. Antes da marcação eu volto. Aqui nós vamos fazer a nossa diminuição. E continuar trabalhando a nossa carreira em ponto baixíssimo, lembrando de transferir o marcador. E aí, vamos trabalhar carreira por carreira até o finalzinho lá, tá? Chegando aqui, eu volto. Pronto, finalizamos a carreira 11. Vamos iniciar agora a carreira 12. Uma corrente, viro o trabalho. Vou pular o primeiro ponto, ou melhor, a corrente, e entro no primeiro ponto, já repetindo meus pontos baixíssimos. Quando chegar antes da marcação, eu volto com vocês. Prontinho, e aqui vamos realizar a nossa diminuição. Opa, deixa eu repetir. E aí, vamos transferir o nosso marcador e dar sequência aos nossos pontos baixíssimos até o fim da carreira. Chegando aqui, eu volto com vocês. Iniciaremos a carreira 13 agora. Uma corrente, viro o trabalho. Vamos descer pontos baixíssimos até antes da diminuição. Pula a corrente. E iniciamos a nossa carreira 13. Já volto. Vamos fazer a diminuição. E aí, vamos dar sequência a nossa carreirinha e deixar faltando 4, tá? Essa é a nossa carreira 13. No final da carreira 13, nós vamos deixar faltando 4 pontinhos aqui sem fazer, tá? Pra gente fazer aquela mesma diminuição que fizemos aqui. Então, vamos seguindo, deixando 4 pontos sobrando lá no final. Já volto. Pronto, temos 1, 2, 3 e 4 pontos sobrando, uma corrente, viro o trabalho. E agora, ó, a partir da carreira 14, nós não vamos fazer mais diminuição aqui no meio. Vamos apenas transferir o nosso marcador para o ponto que der em cima desse ponto, desse mesmo ponto onde a gente marcou, tá? Então, vamos seguir aí, ó, pulando a corrente, iniciando nosso primeiro ponto baixíssimo. Chegando lá no meu ponto marcado, eu volto aqui com vocês, tá? Antes da marcação. Olha, então aqui, ó, nós vamos apenas transferir o marcador. Fiz meu ponto normal, e aqui é onde eu tenho marcado, ó, nesse mesmo ponto, eu vou transferir o marcador para esse ponto que deu em cima dele, sem fazer diminuição, tá? E sigo até o fim da carreira normalmente. Iniciando a carreira 15, uma corrente, viro o trabalho, vou descer aqui pulando a corrente, vou descer aqui meus pontos até
eu chegar um ponto antes da marcação. Aí eu volto. Fiz meu pontinho até um antes do marcador. Chegando no mesmo ponto marcado, faço um ponto baixíssimo e transfiro o marcador. Vou trabalhar até aqui o finalzinho, onde eu tenho esse último pontinho, pra gente andar 2 pontinhos aqui depois. Já volto. Pronto, e agora vamos andar 2 pontos aqui na carreira de baixo. 1 e 2, deixando sobrar 2 pontos. Uma corrente, vira o trabalho e vamos iniciar agora a nossa carreira 16. Vou tecer ponto sobre ponto normalmente, lembrando sempre de pular a corrente, tá? Eu não vou falar mais isso. Não vou citar aqui que precisa pular a corrente para ganharmos tempo também. Chegando aqui, antes da marcação, eu volto. Pronto, agora vamos apenas transferir o marcador para o mesmo, aqui para o mesmo ponto que vai dar em cima de onde está marcado, ó. E aí, vamos até o final da carreira em pontos baixíssimos, seguindo aqui normalmente com os nossos pontos. Já volto. Prontinho. Final da carreira, uma corrente, vira trabalho, iniciando agora a nossa carreira número 17. Chegando aqui, ó, um ponto antes do... Até um ponto antes da marcação, eu volto. Aqui, nós vamos transferir o marcador. E continuar trabalhando pontos baixíssimos até chegar aqui, ó, nesse último pontinho aqui, tá bom? Aí eu vou voltar com vocês. Pronto, e agora vamos andar mais 2 pontos aqui, finalizando a nossa carreira número 17. 1 e 2, fechando aqui a quantidade de pontos que a gente precisa ter aqui na nossa carreira. Quando acontecer isso com vocês, vocês dão uma puxadinha que você vai encontrar laçadinha aí, igual eu fiz. Uma corrente, vira o trabalho, iniciando a carreira 18, ponto sobre ponto, até chegar ao antes da marcação, onde eu vou transferir minha marcação aqui para o ponto que der acima dela, tá? Já vou em cima dela. Pronto. E aqui vamos fazer a transferência do marcador para o ponto acima. Feito isso, vamos seguir com pontos baixíssimos até o final da carreira. Eu já volto. Pronto, iniciando carreira 19, uma corrente, vira o trabalho. Vou descer pontos baixíssimos até um antes da marcação. Já volto. Prontinho. E aqui, vamos transferir o marcador para o ponto que deu acima de onde estava marcado. E vamos descer pontos baixíssimos, continuar tecendo pontos até o último pontinho aqui da carreira. Pronto. Iniciando a carreira 20, uma corrente. E vamos seguir pontos baixíssimos até um ponto antes da marcação. Chegando aqui, transferiremos o nosso marcador para o ponto que deu acima aqui, de onde estava marcado. E vamos seguir com pontos baixíssimos até o final da nossa carreira. Chegando aqui, eu volto. Finalizada a carreira 20, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e iniciar a carreira 21. Pula a corrente. Falei que não ia dizer isso mais, né? É o hábito. Vou descer pontos baixíssimos até chegar um ponto antes da marcação. Pronto. Aqui nós vamos
Transferir o marcador. E aí, vamos seguir com pontos baixíssimos, deixando sobrar 4 pontinhos aqui no final. Já volto. Pronto, faltando aqui os nossos 4 pontos. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, iniciar a carreira 22. Sigo em pontos baixíssimos até até chegar um ponto antes da marcação, tá? Já volto. Cheguei aqui, ó, no meu ponto marcado, exatamente em cima dele eu faço mais um ponto normal, né? E transfiro o marcador como já vínhamos fazendo nas demais carreiras. E aí, seguimos em pontos baixíssimos até o final da nossa carreira. Pronto, uma corrente vira o trabalho, vamos iniciar a nossa carreira número 23. Seguindo aqui fazendo ponto sobre ponto, até chegar a um ponto antes da marcação. Na marcação, vamos fazer aqui no ponto onde está marcado, nosso ponto baixíssimo, transferir. E vamos seguir até chegar aqui, ó, nesse último pontinho, já volto. Pronto, chegando aqui, ó, em cima desse pontinho, onde nós começamos a fazer aquela mesma diminuição que já fizemos aqui nas carreiras anteriores, aí vamos andar 2 pontinhos aqui na carreira, ó, abaixo, tá? Aqueles 4 que nós deixamos, andamos mais 2. Uma corrente, vira o trabalho, iniciando agora a nossa carreira 24. Ponto sobre ponto, até chegar um ponto antes da marcação. Chegando um ponto antes da marcação, vamos aqui transferir o marcador para o ponto acima. No próximo ponto, onde estava marcado, a gente transfere o nosso marcador novamente. E vamos seguindo em pontos baixíssimos. Chegando no finalzinho da carreira, eu volto. Prontinho, uma corrente, vira o trabalho, iniciando a carreira 25. Vamos descer ponto sobre ponto, até faltar um ponto, até chegar a um ponto antes da marcação. Eu volto. E aí, vamos fazer o processo de transferir o marcador e seguir em pontos baixíssimos até, ó, esse último pontinho aqui, tá? Pra gente descer andando esses mais 2 pontinhos pra cá pra baixo depois. Vou continuar aqui minha carreira e já volto. Pronto. E aqui, vamos fazer aqui 2 pontos baixíssimos na carreira que ficou aqui abaixo, ó, pra completar os nossos pontinhos e finalizar a diminuição. Uma corrente, vira o trabalho, vamos iniciar a nossa carreira 26. Ponto sobre ponto, até um ponto antes da marcação. Eu já volto pra gente fazer a transferência do marcador juntos. E aí, vamos transferir o marcador e seguir com pontos baixíssimos até o finalzinho da carreira, tá? Já volto. Pronto, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, iniciar a nossa carreira 27. Vou seguir em pontos baixíssimos até um ponto antes da marcação. Vamos transferir o marcador
e dar sequência à nossa carreira até o finalzinho. Eu já volto com vocês. Pronto, uma corrente, vira o trabalho, iniciando a nossa carreira 28. Ponto sobre ponto até um antes da marcação. Chegando ali no meio, eu volto com vocês, tá? Vamos transferir o marcador. E aqui vamos tecer pontos baixíssimos até o último pontinho. Eu já volto aqui com vocês. Opa. Pronto, uma corrente, vira o trabalho. E vamos iniciar a nossa carreira número 29. Ponto sobre ponto, até um ponto antes da marcação. Prontinho, aqui nós vamos transferir o marcador. E seguiremos em pontos baixíssimos, deixando 4 pontos livres, tá? Vamos vir até aqui. Eu já volto. Faltando 4 pontinhos aqui, ó. Eu passo uma corrente, viro o trabalho, iniciaremos agora a nossa carreira número 30. Ponto sobre ponto, até faltar um ponto ali antes da marcação. Faltar não, perdão, gente, até um ponto antes da marcação, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos. Já volto. Vamos transferir o marcador. Já retirei. Até esqueci que eu vou usar ele. Ó, transferir. E vamos seguir fazendo pontos baixíssimos até o finalzinho da carreira. Uma corrente, vira o trabalho, vamos iniciar a carreira 31. Teceremos pontos baixíssimos até um ponto antes da marcação. Só pra gente transferir o marcador ali depois. Já volto. Prontinho. Vamos transferir o marcador. E continuar trabalhando nossos pontos baixíssimos. No final da carreira, vou voltar com vocês. No caso, vamos seguir até aqui, ó, esse ponto, tá? Nesse último pontinho eu volto. Pronto. E agora vamos andar, ó, 2 pontos baixíssimos aqui. Vai sobrar 2 pontos aqui no finalzinho, tá? Porque daquela carreira que nós deixamos 4 pontos, lembra? Sempre faremos assim, essas diminuições nessa parte. Pula nossa corrente, inicia nosso ponto, normalmente voltando aqui, ponto sobre ponto, até um ponto antes da marcação. Agora, vamos transferir o marcador. E dar sequência aos nossos pontos baixíssimos, aqui na parte do cano, ó, da nossa meia até aqui o último pontinho. Eu já volto com vocês. Pronto, finalizamos a carreira 32 e agora nós vamos iniciar a nossa carreira número 33. Uma corrente, vira o trabalho. Iniciando a carreira 33, vou seguir em pontos baixíssimos até um ponto antes da marcação. Chegando lá, eu volto. Chegando aqui, ó, eu volto. Vamos transferir o nosso marcador. Assim. E vamos dar continuidade à nossa carreira
até, ó, esse último pontinho aqui. Feito o último pontinho, vamos descer aqui para trabalharmos mais 2 pontos baixíssimos, dando continuidade aqui à nossa carreira 33. Finalizamos aqui a parte de diminuição aqui na frente da nossa meia, tá? Olha como é que ela vai ficando. Uma corrente, vira o trabalho. E aí, vamos seguir aqui fazendo a nossa carreira número 34. Chegando um ponto antes da marcação ali, até um ponto antes, eu volto. Pronto. Agora, ó, vamos transferir o nosso marcador. Lembrando que essa é a nossa carreira 34. E vamos seguir com pontos baixíssimos até o fim da carreira. Chegando aqui no último pontinho, eu volto. Fim da carreira, faço uma corrente, viro o trabalho, vamos iniciar a nossa carreira número 35. Vou trabalhar pontos baixíssimos até um ponto antes da marcação, já volto. Vamos transferir o marcador e seguir em pontos baixíssimos até o fim da carreira. Chegando aqui, eu volto. Prontinho, agora uma corrente, vira o trabalho, iniciaremos a carreira 36. Ponto sobre ponto até um ponto antes da marcação. Eu já volto. Vamos transferir o marcador. Aqui, ó. O próximo ponto. E aí, vamos trabalhar por o mesmo ponto, né, que deu acima da marcação. E vamos trabalhar pontos baixíssimos até o fim da nossa carreira. E eu já volto. Finalizada a carreira 36, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e iniciar a nossa carreira 37. Vou trabalhar aqui igual as outras, ponto sobre ponto, até um ponto antes da marcação. Agora, vamos transferir a marcação para esse ponto e seguir com pontos baixíssimos até ficar faltando 4 aqui, tá? Vamos deixar 4 pontos sobrando no final da carreira 37. Eu já volto. Pronto, então aqui, ó, ficaram sobrando 4 pontos, ó. 4 pontinhos. Vamos fazer uma corrente, virar do trabalho. E vamos trabalhar pontos baixíssimos até um ponto antes da marcação. Eu já volto. Então, aqui na nossa carreira 38, nós vamos começar a fazer aumentos para formar o outro lado aqui do nosso calcanharzinho. Então, aqui no próximo ponto onde está marcado, eu vou fazer 3 pontos baixíssimos, com cuidado, ó, sem deixar a laçada se fechar. Ó, mantenha ela na mesma espessura, estica um pouquinho, abre um pouquinho mais e faz o próximo ponto baixíssimo. Segura aqui na base, ó, bem no pezinho do ponto e passa o fio ali. Aí, estica mais um pouquinho e faz o próximo ponto baixíssimo, do mesmo jeito. Segura ali na base e passa aqui. Deixa eu só dar uma enlarguecidinha aqui a mais no meu segundo ponto, que ele fechou um pouco. Olhem, ó, já tenho
Um, dois, e agora 3. Olhem, e fica abertinho, os pontos não podem ficar fechados para não dificultar o trabalhar. Tira a marcação e coloca no ponto do meio, no ponto 3 desses 3 que nós acabamos de fazer. E agora é só seguir, ó, para os pontos seguintes, fazendo ponto baixíssimo sobre ponto baixíssimo, usando aqui a segunda alça ou pegando no meio das duas laçadinhas. Bem, quando eu chegar aqui, nesse último ponto eu volto. Pronto, finalizei a carreirinha 38. Só uma observação bem importante, gente. Aqui, quando você for marcar nesse ponto do meio, dos 3, marca na alça da frente, não na de trás, porque isso vai te ajudar na hora de você fazer ponto aqui dentro desse ponto marcadinho, tá? Vocês vão ver agora. Bem, então, faz uma corrente, vira o trabalho e iniciaremos a carreira número 39. Vou descer pontos baixíssimos até um ponto antes da marcação. Já volto. Pronto, cheguei aqui um ponto antes da marcação. E aqui, ó, como eu falei, a marcação, quando a gente vira, ela fica ao contrário, ó. Ela vai facilitar fazer nosso ponto aqui dentro dessa alcinha onde a gente marcou, no segundo ponto, lembra? Então, aqui nesse mesmo ponto, eu faço novamente, aonde estava marcado, 3 pontos baixíssimos. Ó, marco no segundo ponto desses 3, na alcinha da frente. Pode ficar tranquila que você vai se acostumar aí com a fazer desse jeito, tá? E aqui vamos vir para o próximo ponto, fazer nosso ponto baixíssimo. Se você achar difícil fazer assim, você pode fazer ponto baixo, tá? Aumenta em ponto baixo. Só que eu acho que fica muito bruto e foge um pouquinho do design da meia. Então, eu não gosto, mas se você não conseguir fazer, você pode ir por esse caminho, tá? Mas aí, para você fazer ponto baixo, você usa as 2 alças dos pontos, tá? Do ponto marcado. Ao invés de pegar só no meio, aqui, ó, você vai pegar aqui, para não ficar um buracão aqui, tá? Bem, então, eu vou seguir até aqui e já volto, tá? Nesse último pontinho, eu volto com vocês. Pronto, agora, ó, cheguei aqui no último pontinho, nós vamos caminhar 2 pontos baixíssimos aqui, naqueles pontos que nós deixamos sobrando, ó. Vai sobrar 2 aqui sem fazer, vamos fazer a corrente, virar, trabalho, e trabalhar ponto sobre ponto até um ponto antes da marcação. Eu chegando lá, volto com vocês. Voltei aqui, ó, só para fazer esse ponto que dá exatamente naquele primeiro ponto dos 3 que a gente faz, ó. Tá vendo? Ele fica como se fosse uma correntinha. Aqui, como se ela estivesse flutuando, tá? Aí você não esquece de fazer o seu ponto ali, para que você esteja aumentando aqui a extensão da meia para formar aquele biquinho. Então, precisa trabalhar ponto nesse pontinho que eu indiquei para vocês agora. O próximo ponto, onde eu tenho a marcação, dentro dele, eu faço 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. Com cuidado para não fechar muito a laçadinha. Marca aqui no segundo ponto ou no ponto do meio e vamos, ó, continuando com a nossa carreira aqui, ponto sobre ponto, até o final da nossa carreirinha, tá? Essa é a nossa carreira 39. Até esqueci. Opa, perdão, gente, 38. Gente, eu vou contar aqui. Vou tirar minha dúvida, eu fiquei em dúvida de qual carreira é. Perdão, tá? Já vou voltar aqui com ela certinha. É a carreira 40. Perdão, tá? Me perdi aqui. Bem, finalizando aqui a carreira 40, eu volto com vocês. Prontinho. Fazer uma corrente, virar o trabalho
E vamos iniciar a carreira 41. Ponto sobre ponto até um ponto antes da marcação. Prontinho, e aqui, ó, no nosso ponto marcado, faremos 3 pontos baixíssimos novamente. 1, 2 e 3. Marcamos no ponto 2, aqui no ponto do meio desses 3, e vamos continuar aqui com a nossa carreira até chegar ali no finalzinho, até aqui, tá? Antes de descer, tá bom? Então, nós vamos vir até aqui e já vou voltar. Prontinho. E aqui nós vamos descer, ó, naqueles 2 pontos que ficaram sobrando e fazer um ponto baixíssimo em cada um. Ficando aqui com a nossa carreira bem completinha. E agora iniciaremos a carreira 42, uma corrente, vira o trabalho. Ponto sobre ponto até a marcação, antes da marcação. Eu já volto. Prontinho. No próximo ponto, onde está marcado, nós vamos fazer os 3 pontos baixíssimos. 1, bem folgadinho. 2 e 3. Vamos marcar no ponto do meio ou no ponto 2 desses 3 e dar sequência à nossa carreira 42, fazendo ponto sobre ponto até finalizarmos aqui nesse último pontinho a nossa carreira. Já volto. Final da carreira, uma corrente, vira o trabalho. Vamos descer em pontos baixíssimos até faltar um ponto. Até faltar um ponto não, até um ponto antes da marcação. Essa é a nossa carreira 43. Pronto. Vamos fazer agora o nosso aumento de 3 pontos, ó. Dentro do ponto que estava marcado, faço 3 pontos baixíssimos. Marco no meu ponto do meio ou no meu segundo ponto desses 3, na alça da frente. E aí, vamos seguir para os próximos pontos até chegar aqui no último pontinho. Eu já volto. Prontinho. No final da carreira, uma corrente, vira o trabalho. Vamos iniciar a nossa carreira 44. Ponto sobre ponto, chegando um ponto antes da marcação, eu volto. Aqui no ponto marcado, vamos fazer nossos 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. Sempre segura assim, para quando você esticar, não fechar a laçada, tá? Você esticar o fio para passar a linha dentro da agulha, ou na laçadinha, verdade, na laçadinha, aí você não vai reduzir o tamanho do espaço que vai ficar aí para esses 3 pontos, tá? Eu vou completar a minha carreira, chegando aqui, volto com vocês, chegando no último pontinho, volto. Prontinho, finalizada a carreira 44, faço uma corrente, vira o trabalho, iniciaremos a carreira 45. Ponto sobre ponto até a marcação. Já volto com vocês. No próximo ponto, onde estamos com o marcador, vamos fazer nossos 3 pontos baixíssimos. Marcar no ponto do meio desses 3 e vamos continuar trabalhando ponto sobre ponto nos próximos pontos, deixando aqui no final da carreira 45, 4 pontos sem fazer, tá? Então,
finalizando aqui, eu já volto com vocês. Prontinho, final da carreira, deixo 1, 2, 3 e 4 pontos, faço uma corrente, viro trabalho e vou iniciar agora a nossa carreira 46. Ponto sobre ponto, até um ponto antes da marcação. Prontinho, e aqui, ó, no ponto marcado, vamos novamente fazer nossos 3 pontos baixíssimos. Opa, 2 e 3. Marcando sempre nesse ponto do meio, desses 3, no ponto 2, 2, 3, e seguindo um pontos baixíssimos normal, até o fim da carreira. Finalizando a minha carreira, eu volto com vocês. Pronto, finalizada a carreira 46, uma corrente, viro trabalho. E agora nós vamos para a última carreira que tem aumento aqui no meio, tá? A carreira 47. Ponto sobre ponto até a marcação, um ponto antes da marcação. Já volto. Fim da carreira, vamos fazer... Perdão, gente. Chegando um ponto antes da marcação, vamos entrar dentro do ponto onde estava o marcador e fazer 3 pontos baixíssimos, marcando. Agora não vai precisar mais marcar, tá? A partir da carreira 48, nós não vamos fazer mais aumentos. Então, vamos seguir fazendo ponto sobre ponto até chegarmos aqui, ó, nesse pontinho aqui da nossa diminuição da parte da frente. Já volto com vocês. Pronto. Agora, nós vamos andar nossos 2 pontos baixíssimos aqui naqueles 4 que nós deixamos. Vai sobrar daqueles 4 apenas 2. Uma corrente, vira trabalho e vamos seguir fazendo ponto sobre ponto até o final da carreira. Agora, nós não vamos fazer nenhuma diminuição, nenhum aumento aqui no meio. Então, nós vamos daqui até aqui, tá? Em pontos baixíssimos somente. Já volto. Pronto. Carreira 48 completa, iniciando agora 49, uma corrente, vira o trabalho. Também será ponto sobre ponto, até aqui nesse pontinho, tá? Antes da descidinha, desses 2 pontos que sobraram ali. Então, vamos iniciar aqui, ó, nossa carreira 49. Quando eu finalizá-la, chegar lá no último pontinho, eu volto com vocês. Lembrando, vou voltar aqui, ó. Prontinho, cheguei aqui, ó, no final da carreira 49. Vou descer agora andando os 2 pontos que faltam aqui, ó, para completar a minha carreira. 1 e 2. Prontinho. E agora vamos iniciar a carreira 50. Viro o trabalho. Vamos trabalhar ponto sobre ponto até aqui, tá? Não vamos fazer aumentos aqui também não. Na verdade, já não trabalharemos mais aumentos nas carreiras seguintes, apenas ponto sobre ponto. Eu finalizando a minha carreira 50, volto com vocês. Pronto, finalizei aqui a minha carreira número 50 e vamos fazer agora a nossa última carreira, a carreira 51. Faço uma corrente, viro o trabalho e vou iniciar uma carreira todinha somente em pontos baixíssimos também, ponto sobre ponto. Pula a corrente e vamos fazer os nossos pontos baixíssimos, tá? O ideal é que você fique com a mesma quantidade de pontos que você começou a sua meia. Por exemplo, eu comecei com 76 pontos. Então, o ideal é que essas últimas carreiras aqui tenham 76 pontos também, tá? Então,
eu vou finalizar a minha carreira. Quando eu chegar aqui no último pontinho, eu volto com vocês. Se der aí, por exemplo, 3 pontos a mais ou 2 pontos a mais, você pode fazer diminuição, ó, para na hora que você for unir a sua meia, ela ficar certinha. No caso, se deu pontos a mais, você pode fazer diminuição, assim, ó, entrando nos 2 pontos, pegando as 2 alcinhas dos 2 pontos seguintes, passando direto, igual fizemos lá no início da nossa meia. Aí você vai chegar, ó, na quantidade de pontos que você precisa. No caso, eu fiz 2 diminuições para chegar a 76 pontos, tá? Para ter uma união perfeita aqui da minha meia, tá bom, gente? Agora, finalizei a carreira 51, o que que acontece? Deixa eu só desmanchar aqui as diminuições e seguindo normal. Isso é só caso você precise fazer diminuições, tá? Pronto, finalizei. Aí, a nossa meia ficou assim, ó. Vai ficar desse jeitinho. E agora, nós vamos fazer a união, começando aqui pela parte do bico da nossa meia, por essa parte aqui, ó. Da frente, tá? Nós vamos costurar assim, até o caninho da nossa meia. Então, vamos fechar aqui, ó. Dessa forma, aqui eu tenho a carreira que eu finalizei. Eu vou fazer uma corrente, para não desfazer os pontos, bem apertada. Vou dobrar aqui, ó, pra cá. No caso, a carreira que eu terminei, finalizei, fica embaixo. E jogo aqui, tá, com a linha que eu deixei por cima, ó. E vou virar assim. Vou trazer a laçadinha com a linha que vem do novelo pra cá. Passando aqui dentro da primeira alcinha dessa carreirinha aqui, ó, que nós não consideramos carreira, lembra daquela primeira? Nós vamos pegar somente essa alcinha e vamos passar, ó, a laçadinha pra cá. Vou fazer uma corrente. Deixa eu só separar o fio pra cá. Fiz uma corrente pra prender aqui. Entra aqui na mesma laçadinha e aqui, ó, na alcinha de cima, dentro da primeira alcinha, do primeiro ponto baixíssimo que a gente tem. Ó, e vou fazer um ponto baixíssimo para unir a minha meia. Pega uma alcinha aqui desse lado, ó. E essa alcinha de cima da carreira do ponto baixíssimo do outro lado. E faz um ponto baixíssimo. E assim nós vamos unir a nossa meia, ó. Você vai fazer isso até chegar lá no caninho da meia, até o final da sua meia, tá? Ela vai ficar assim, ó, a sua carreira, tá? Desse jeito aqui. Eu vou terminar aqui a união da minha meinha. Quando eu chegar aqui, ó, no cano da meia, eu volto com vocês, tá? Finalizei a união das duas partes. No final da carreira, eu vou fazer uma corrente bem apertadinha, tá? E olha, eu vou dar uma sugestão para vocês. Caso vocês não queiram colocar elástico aqui, pode deixar ela assim mesmo, tá? Que aí já vai estar pronta. Mas caso queiram colocar elástico, eu faço carreiras de acabamento. Vai ficar tipo essa aqui que eu fiz no tamanho aqui que eu não curto. Ó, vai ficar tipo esse aqui, vai ficar desse jeito. Tipo não, vai ficar desse jeito, tá? Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo pontos baixíssimos, bem folgadinhos, pegando um aqui dentro, um aqui, ó, dentro, nesse meio, ó, e o outro nesse espaço maior,
Ó, um aqui nesse meio, antes desse nozinho. Bem folgadinho, para não deixar a sua meia com a abertura delimitada, tá? E o outro num espaço mais fechadinho aqui. E aqui, ó, nesse outro espaço. Vocês vão conseguir identificar aí certinho no meio de vocês, ó. Aqui antes desse nozinho e após o nozinho. Após o nozinho. Mais um, bem folgadinho, gente. Se fizer apertado, você não vai conseguir a elasticidade para pegar aqui na perna, tá? Vai ficar bem delimitado mesmo. Bem, eu vou fazer isso chegando aqui, ó, no início. Eu vou até colocar o marcador para marcar onde foi que eu iniciei a minha carreirinha, ó. Aí eu volto com vocês. Ah, mostrar aqui também como que fica a carreira de união, ó. Aqui no meio. Depois que você terminar, você dá uma puxadinha para reduzir aqui o volume que ela fica, ó. Ela vai ficar mais ajeitadinha, ó. Ó, puxou, ela já dá mais uma ajeitadinha, tá? Ela vai ficar assim, dessa forma mesmo, não tem jeito, tá? A não ser que você faça um outro tipo de costura. Tem a costura invisível, tem vários tipos várias formas de você fazer essa costura aqui. Mas eu acho mais prático fazer direto com a agulha, que é muito mais rápido, tá? Eu vou continuar aqui e já volto. Olhem, fica assim, tá? Bem folgadinho mesmo, os pontinhos. Cheguei aqui, ó, no primeiro pontinho onde eu já tinha iniciado. Eu vou entrar aqui no mesmo lugar para fazer meu último ponto. Fiz meu último ponto. Eu vou agora trazer o fio para cá, ó, e vou pegar apenas essa alcinha. Você pode pegar o alcinho de baixo ou a alcinha de cima, para poder estar fazendo a próxima carreira de pontos baixíssimos também, folgadinhos. Eu vou fazer uma corrente, vou trazer o fio para cá. Ó, eu vou entrar na laçadinha de baixo dos pontos baixíssimos que eu acabei de passar e vou fazer pontos baixíssimos novamente. Só que esses eu faço mais folgadinho não, gente. Inicio aqui mais uma carreira de ponto baixíssimo, pegando na alcinha de baixo dos pontos que eu acabei de passar. Ó, na de baixo, a de cima vai ficar livre. E vou passar mais uma carreira de pontos baixíssimos do mesmo jeito, folgadinho. Assim, em todos os pontinhos. Quando eu finalizar a minha carreira, olha, vai ficar assim. Eu vou voltar aqui com vocês. Fiz o último pontinho. Aqui eu vou cortar o fio e já arrematar aqui esse outro, tá? Deixa eu inserir aqui minha linha na agulha de tapeçaria para já fazermos o arremate. Eu vou entrar aqui, ó, dentro da primeira carreirinha com o fio só para finalizar aqui, sem puxar muito, tá? Vou descer aqui novamente, ó. Eu vou vir com o fio lá para dentro agora. Sem puxar aqui, tá, gente? Pra não ficar feio. Aí, por dentro, eu vou fazer o arremate, ó. Entrando no meio da fibra aqui da linha. Eu levo pra lá, volto um pouquinho pra cá, pra firmar bem mesmo. Entro pegando no meio da fibra, para ficar bem arrematado. Se quiser, pode passar mais vezes, tá? Aqui para mim já está bom. Pronto. Aqui já está arrematadinho. Aí fica assim, folgadinho mesmo, tá, gente? É para não delimitar aqui. Agora nós vamos passar o Lastex. Depois vamos fazer o fechamento aqui da parte do bico. Eu vou usar a minha agulha número 3, tá bom?
Para passar elastex, deixa um pedacinho de elastex grandinho. Não pense em economizar agora, tá? Vou vir aqui, ó. Nessas laçadinhas que ficaram aqui no meio, vou escolher uma e vou prender aqui o meu elastex. Pedacinho grandinho de linha de elastex para você arrematar depois. Faça uma correntinha e já vem fazendo pontos baixíssimos. A próxima laçadinha. Ó. Fiz, dou uma puxadinha para ajustar. Gente, tá tão longe, nem tinha percebido. Ó, no próximo ponto, na próxima laçadinha, mesma coisa, ó. Dou uma puxadinha para dar uma ajustadinha aqui, ó, tá? E vai ficando assim, ó. O lastex, ele é posto assim para não encostar na pele, ó. Caso a pessoa tenha alguma alergia, não vai fazer mal, ó. Ele vai ficar escondidinho ali. Então, pega aqui uma laçadinha, mas só observa aí para você pegar as laçadinhas correspondentes, tá? Estão na mesma direção. Vai dando a puxadinha pro lastex se ajustar, para dar elasticidade, né? E vai seguindo aí. Eu vou fazer isso até chegar aqui, tá? E já volto. Cheguei aqui no último pontinho, ó, entro no mesmo espaço e aí posso finalizar. Vou cortar o fio do mesmo tamanho, o fio não, o lastex do mesmo tamanho do outro, para facilitar o arremate. Aí eu posso puxar, pode vir aqui e dar um nozinho, ou fazer um arremate mais bonito que o meu. Fique aí à vontade, tá? Ó, vou dar 2 nozinhos. E aí, agora eu vou passar esse elasteque aqui dentro, na minha agulhinha e fazer aquele mesmo arremate que eu fiz com a lã, do mesmo jeitinho, tá? Eu não vou repetir aqui, porque já mostrei pra vocês como é que eu arremato, tá? É do mesmo jeito. Ó, e fica assim, o acabamento do caninho da nossa meia, ó. Aí aqui fica bem elástico, ó. Tá vendo? Não comprometeu em nada a elasticidade da nossa meia, ela sempre vai voltar pro lugar aqui, tá? Já volto. Bem, pra fazer essa costurinha, eu vou virar minha meia pelo avesso. Olhem, e aqui, ó, eu vou inserir a minha agulha ali minha linha na agulha de tapeçaria, para eu iniciar a minha costurinha aqui na parte da frente. Vou colocar o marcador aqui só onde eu vou iniciar a costurinha. Olha, nós vamos entrar fazendo aquela costurinha vai e vem, ó. Vai e vem. Saindo sempre após ou entrando antes e saindo após essa coluninha, ó, que a gente tem aqui. Você pode fazer aí do jeito que você achar melhor também, tá? Isso aqui é só uma sugestão. Você pode fechar ela assim mesmo, desse jeito, ou do jeito que eu estou fazendo aqui. Tirar o marcador e agora eu vou puxar tudo. É igual aquela, tem touca que é feita desse jeito. Puxou e agora eu vou passar uma costurinha aqui, ó, no meio, puxando bem. Aqui não tem segredo, para poder ficar bem costuradinho. E agora é só arrematar o seu fio. Se quiser, você pode costurar mais um pouquinho, ó.
Fica aí à vontade. Bem, aqui pra mim já está bom. Eu vou arrematar a minha linha aqui no meiozinho da coluna para não aparecer. E assim finalizamos a nossa meia, tá? Já vou mostrar ela prontinha para vocês. Que já está bom, vou cortar o fio. Eu vou desvirar a meia aqui. Olha, ficou assim. A costurinha que nós acabamos de fazer. Vou ajeitar a meia. Vou mostrar aí pra vocês como que ficou, ó. Aqui é um número 37. Você pode dobrar, usar ela dobrada, quanto ela esticadinha. E assim, ó, ficou a nossa meia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, gente, me marca, tá? Coloca lá no Instagram, que é mais fácil de eu ver, tá? Me marca lá, que eu tô sempre dando uma olhadinha, sempre passando por lá. E é isso aí. Beijos, beijos e até um próximo vídeo.